Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Gravata. Curta e siga aqui o canal pelo YouTube e clique aqui no sininho para não perder nenhuma notificação dos novos vídeos que postamos, porque os assuntos já estão efervescendo nesse início de 2020. Meu nome é Natália França, sou responsável aqui pela parte do Direito Internacional e da Seara Internacional e sou mestre em Direito pela PUC de São Paulo. Dessa vez estamos aqui para falar sobre o recente bombardeio americano com o Drone American MQ-9 Reaper, que teve como alvo de seus mísseis um comboio de veículos dentro do perímetro do Aeroporto Internacional de Bagdá, no Iraque, e que matou pelo menos 7 pessoas, dentre elas o general iraniano Qassem Soleimani, que voltava da Síria, e o chefe das Forças de Mobilização Popular do Iraque, Abu Mahdi al-Mohandis. Além do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, já ter se manifestado no Twitter com uma bandeira dos Estados Unidos, querendo reivindicar a autoria do ataque, o próprio Pentágono confirmou, tempos depois, a autoria e disse que a ordem partiu do próprio presidente Donald Trump. E aí, durante o dia de hoje, dia 13 de janeiro, ele já confirmou por diversas vezes na própria rede social, no Twitter, e em uma dessas mensagens escreveu que, abro aspas, o general Qassem Soleimani matou ou gravemente feriu milhares de americanos durante um longo período de tempo e planejava matar muito mais, mas foi pego. Ele foi direta e indiretamente responsável pela morte de milhões de pessoas, incluindo um recente número de protestantes mortos no próprio Irã. Embora o Irã nunca seja capaz de admiti-lo, Soleimani era odiado e temido no país. Ele deveria ter sido morto há muitos anos. Os Estados Unidos então se pronunciaram dizendo que foi um ataque preventivo, porque Soleimani participava ativamente da criação de planos para atacar diplomatas e militares americanos que residiam no Iraque, em toda a região, mas principalmente no Iraque. E então esse ataque foi, de acordo com o porta-voz dos Estados Unidos, para impedir futuros planos de ataque iranianos para proteger os interesses americanos e o povo americano. Isso não tem absolutamente nenhum respaldo no direito internacional. Esse ataque preventivo unilateral, por uma parte, apenas por um Estado, não existe. As ações preventivas existem sim, mas sob a égide do sistema ONU, principalmente através do Conselho de Segurança, quando se tratam de questões de uso da força e de segurança internacional. E caso a ameaça seja comprovada, seja séria. E o ataque armado, um ataque a mísseis dessa maneira que foi, é sempre a última rácio, a última escolha. Então, quem era Qassem Soleimani? Ele era chefe de uma unidade da Guarda Revolucionária Iraniana. Essa unidade se chama Força Quds, ou Al-Quds. É basicamente a frente que tratava dos assuntos internacionais, da presença iraniana em outros países. E por ter sido criada paralelamente às forças militares oficiais iranianas, vamos dizer assim, Estados Unidos e Iraque consideram ainda a Guarda Revolucionária Iraniana num todo como uma organização terrorista. Como a gente já falou em outras lives e em outros vídeos, terrorismo não é um assunto que tem consenso na seara internacional. Os países não têm um tratado ou nunca chegaram ao acordo do que é terrorismo, o que é uma organização terrorista, muito menos uma lista de organizações oficialmente terroristas, vamos dizer assim. Então, sempre tem que se prestar atenção sobre quem fala o que é terrorismo, ou quem aponta uma organização terrorista, e o que essa organização terrorista que está sendo apontada faz, enfim, reivindica, e quais são as circunstâncias de tempo, espaço e história. Então, da Força Quds, o Qassem Soleimani era líder desde 1998. Ele foi também líder lá na Guerra Irã-Iraque, que terminou em 88. Ele é extremamente adorado pelo povo. Era a principal figura da inteligência militar no Irã, sem dúvidas. Inclusive, ele é tido como a segunda pessoa mais importante do Irã, logo depois do Ayatollah, que é a liderança religiosa. Ele era militar, sim, mas um líder popular, um líder próximo ao povo. Principal figura, inclusive, do acordo de não conflito entre Irã e Estados Unidos no combate ao Estado Islâmico. E está aí um dos principais motivos desse ataque ter sido um extremo desastre. Irã e Estados Unidos lutando lado a lado, e isso aconteceu e estava acontecendo até esse presente momento, que não sabemos o que vai acontecer, porque Soleimani apoiou um grupo xiita paramilitar no Iraque que combateu o Estado Islâmico que estava no Iraque. E para isso precisou da ajuda dos Estados Unidos e eles lutaram lado a lado, tendo um acordo de amigos, de cavalheiros, de que não entrariam em conflito entre si.
Eu não sei se está dando para entender, mas o impacto da morte desse homem é maior do que o do líder da Al-Qaeda, do Bin Laden, que foi morto em 2011 pelos próprios Estados Unidos. E maior, inclusive, que a morte do líder do Estado Islâmico, al-Baghdadi, que foi morto em outubro do ano passado, de 2019, suicídio, inclusive. Porque eles estavam escondidos, isolados, já mal exerciam influência grande sobre essas organizações, sobre esses grupos. Mas Soleimani era, né, nessa maneira, o líder mentor geopolítico militar do Irã, uma das principais figuras do país. Não há o que se esperar senão retaliações extremamente fortes do país iraniano. Inclusive, já foi esse o tom do que foi dito por Ali Khamenei, que é o Ayatollah, o líder religioso supremo do Irã, que disse para um comunicado divulgado na TV que todos os inimigos devem saber que a jihad de resistência continuará com uma motivação agora dobrada e uma vitória definitiva aguarda os combatentes na Guerra Santa. Inclusive, já foi nomeado um substituto para Soleimani. E Hassan Rouhani, que é o presidente do Irã, disse que o martírio de Soleimani tornará o Irã mais decisivo para resistir ao expansionismo americano e defender os nossos valores islâmicos. Sem dúvida, o Irã e outros países que buscam liberdade na região se vingarão. Então, duas das grandes lideranças do Irã, agora sem Soleimani, juraram vingança, juraram retaliação. O que acontece agora? Bom, há uma tensão internacional gigantesca, porque, como a gente sabe, os Estados Unidos saíram em 2018 do acordo nuclear que mantinha com o Irã, e outros países também, né, mantinham com o Irã, o que, de certa forma, abriu espaço para o Irã voltar a desenvolver armas nucleares, que era o motivo do acordo, né, o não desenvolvimento ou a parada do desenvolvimento de armas nucleares. Ou seja, isso provavelmente já é uma realidade. E pela importância política e militar que Soleimani tinha, o Irã não vai deixar barato. Vai ter uma retaliação, porque, como disse, ele é uma grande perda, mas não é insubstituível, já foi substituída, inclusive. Então, há duas visões mais ou menos traçadas sobre as análises políticas que têm acontecido nessas poucas horas, né? Primeiro que Donald Trump é quem mais ganha com isso. Por quê? No fundo, ele fez o que prometeu nas eleições. Saiu do acordo nuclear que tinha com o Irã e com outros países, o que a gente já falou, abriu espaço para o Irã desenvolver armas nucleares e continuar seu aparato. E porque em junho de 2019, né, do ano passado, ele havia dito que não atacaria o Irã. Porque aconteceu recentemente, né, perto de junho, a derrubada de um drone norte-americano no Estreito de Hormuz. E Trump tinha dito que não iniciaria nenhum conflito justamente para evitar mortes. Então ele estava dando, digamos, uma de isentão, de não quero conflito, não queremos mortes e conflito internacional, iminência de uma guerra. Trump estava até agora com essa figura, apesar das suas falas de ameaça. Agora foi um ato. E esse ato pode ser considerado como um ato de guerra. E também há atribuição ao Irã pelos Estados Unidos de alguns outros acontecimentos, como vocês devem ter visto pela mídia, né? O sequestro de navios petroleiros, o ataque a uma refinaria de petróleo na Arábia Saudita, tudo isso os Estados Unidos responsabiliza o Irã, né? Apesar de não ter tido uma responsabilização internacional, nem haver prova suficiente. Também houve um ataque a uma base americana no Iraque, que terminou inclusive com um dos terceirizados mortos, e a recente, foi dia 31 de dezembro, depredação da embaixada norte-americana em Bagdá, no Iraque. Tudo isso os Estados Unidos atribui ao Irã. Então, parece que foi uma escalada desse conflito e Trump vai sair como agora foi o estopim, ia ter um ataque aos americanos e eu fui obrigado, entre muitas aspas, a fazer isso. Por um outro lado, há quem diga que ele está perdendo a confiança dos americanos para as futuras eleições e pode perder votos do seu partido republicano, inclusive lá no processo de impeachment, que também já foi objeto de vídeos aqui do Sem Gravata. Porque os republicanos tendem a votar contra o impeachment, ele pode perder alguns desses votos. Só que dessa maneira, os Estados Unidos também têm o costume, enfim, a regra de não trocar de presidente ou de não mexer na sua política enquanto houver conflito. Então pode ser também uma maneira de Trump estar fazendo isso para se manter no poder. Mas são análises ainda muito cruas, muito recentes, né? Porque o ataque não tem nem um dia.
Quanto ao Iraque, que por enquanto é aliado aos Estados Unidos, eu vejo mais uma confirmação de que a presença de tropas estrangeiras, no caso americanas, né, no seu território, quase 20 anos disso, porque depois do 11 de setembro, né, a guerra, o terror, né, os Estados Unidos se instalaram praticamente no Iraque, né, sob o pretexto da exportação da democracia. Não trouxe segurança nenhuma. Então há um certo feeling de que o Irã pode reagir na chamada guerra por procuração, ou seja, um conflito Irã-Estados Unidos dentro do território iraquiano, e não ter um conflito diretamente ao território americano, mas tudo é possível. Essa tensão nuclear, essa tensão pré-guerra, de fato é a mais preocupante dos últimos tempos, se não até mais preocupante do que a Guerra dos Mísseis, né? Nos anos 60 com relação a Cuba. Nós acompanhamos então com alta preocupação e atenção a possibilidade de uma guerra real. Infelizmente, esse é um cenário complicadíssimo. Acompanhamos também o posicionamento dos países, agora sob a égide de um direito internacional mais consolidado do que a primeira metade do século XX. E ainda esse posicionamento parece ser de desrespeito e de descumprimento, né? Nós precisamos acompanhar agora o posicionamento dos outros estados e do sistema ONU. Me coloco novamente à disposição para tirar dúvidas, para a gente debater e conversar sobre o que vai acontecer para o nosso futuro e para o futuro das relações internacionais. Muito obrigada.